Elas Talk Show. E hoje eu tenho uma convidada muito especial. Aliás, ela é co-hoster comigo, né, nesse show. Ela é do interior do sertão, direto para os Estados Unidos. Ela tem uma história incrível. Eu conheço ela não há muito tempo, há um ano mais ou menos, mas assim é como se ela fosse minha irmã. E é um prazer recebê-la aqui. Vocês já sabem de quem eu tô falando? Vou deixar ela falar um pouquinho da história dela para vocês. Bem-vinda, Geisa! Oi! É muito bom ter você aqui. Muito obrigada. É uma honra, nossa, estar aqui, né? No nosso programa, No nosso programa. E hoje, gente, eu vou ser a entrevistada. Eu vou estar aqui contando um pouco para vocês aí de casa, um pouco sobre a minha história, a minha trajetória. E eu creio que tem, assim como a Lidiane mesmo falou, né? Quem me conhece e me acompanha já nas redes sociais sabe que eu sou um pouquinho disso tudo que ela disse e um pouquinho mais. Só que por trás de tudo isso tem muita história e muita coisa também, né? Quem vê hoje assim esse sorriso não imagina quantas coisas já me aconteceram. Então, querida, qual a sua história e o que você tem para contar sobre ela? Olha, nós queremos saber, né? Olha, muita coisa mesmo, viu, Lid? Eu costumo falar assim que a minha vida é um livro, né? Dá um livro, você for escrever e olha que é um livro de muitas páginas. E a minha história eu resumo assim basicamente em história de superação, porque desde o momento que eu nasci, do momento que eu me entendi como gente, a vida já pregou algumas peças em mim, assim, que desde jovem, né, desde criança, eu já precisei ser forte. E questão de sobrevivência, de sobreviver. Então, eu vejo muito, assim, superação na minha história em muitos momentos da minha vida. E eu quero começar, assim, colocando ênfase um pouquinho da minha infância, de quando eu nasci, né? Qual foi sua maior história de superação? Olha, são muitas. Mas uma assim que eu carrego comigo e que eu vejo que muitas outras pessoas que passam pela mesma situação que eu passei, às vezes hoje elas têm, né, depressão ou tristeza ou guarda traumas ou mágoas. Uma assim que eu carrego comigo, que eu vejo que eu superei e que isso não foi motivo para me paralisar, é a questão da doação. Né, que eu sou filha adotada, então desde que eu tinha uma semana de nascida, a minha mãe me deu para outra família, então eu fui adotada por outra família. E assim, eu vejo muitas pessoas que passam por esse processo que eu passei, encaram de forma diferente, né? Às vezes se revoltam com o pai ou com a mãe, ou guarda aquilo, não libera o perdão, e aquilo acaba afetando em muitas outras áreas da vida da pessoa. Então, desde que eu entendi esse processo, e a minha mãe que me adotou, ela deixava bem claro para mim: olha, eu estou cuidando de você, eu estou criando você, mas seus pais biológicos são outras pessoas, e ela me mostrava quem que era. Então, desde pequena, de que eu me entendi como gente, eu já tinha noção disso, né, da adoção e de todo esse processo. Só que a todo momento, eu pegava e eu não tentava superar isso de qualquer forma. Eu não deixava com que isso me paralisasse. Foi fácil? Se eu falar para vocês, não foi fácil. Mas a todo momento eu colocava Deus ali na frente, tentava ir superando as emoções, a ausência, né, de pai, de mãe. Porque por mais que você seja adotado por outra família que te trate bem, no fundo fica um vazio. Então, só quem já passou por essa situação entende como Você chegou a conhecer seus pais biológicos? Sim, desde criança, sim. E hoje eu tenho contato com eles, eu ajudo eles. A minha vida toda eu perdoei, né? E uma coisa assim recente, é uma longa história, gente. Isso aqui já daria muito tempo para ficar falando só disso, né? E como eu te falei, eu encarei toda essa situação de uma forma diferente que outras pessoas... Pode ser que algumas encarem da forma que eu encarei, outras não. Outras podem trazer muito traumas e bloqueio até hoje por causa disso tudo, né? Então, eu conheci eles desde criança e uma coisa assim que me chamou muito a atenção foi que antes de vir, hoje eu estou atualmente aqui morando nos Estados Unidos, e antes de vir para cá, eu adulta já, né, com mais de 30 anos de idade, o meu pai me chamou, ele sabia que eu vinha embora, a família que me doou, né? Ele me chamou e falou assim: eu quero falar com você. E aquilo foi muito chocante para mim, porque eu morei sempre em São Paulo. Quando eu ia na Bahia, eu sempre eles, e eu honrei, né, o princípio que é bíblico: honra o pai e a mãe, não importa o que eles fizeram, né, mas eu tenho que honrar. E eu sempre ia na casa deles, só que eles nunca tinham me pedido perdão e falado nada.
E antes de eu vir embora para América, Uau. eles falaram assim, eu quero te falar algo. Uau. Eu falei, pode falar. Ele falou, eu preciso te pedir perdão. Foi muito forte. E assim, eu falei, pai, mas eu já te perdoei faz muito tempo. Entende? Eu falei, eu já te perdoei faz muito tempo. Eu trato vocês comum, eu trato vocês bem. Ele falou, não, mas foi muito difícil aquela época. Eu fiz isso porque eu não tinha escolha. Minha mãe estava com depressão. Aquele tempo as pessoas num estado muito humilde, muito pobre, né? E aquele tempo, acho que ela não sabia o que tinha, mas acho que ela teve aquele negócio que as mães rejeitam o filho. Depressão pós-parto. Depressão pós-parto. Uhum. E aí, na mesma semana, um irmão meu tinha sido atropelado e ele perdeu o braço. Eu tenho um irmão deficiente que ele não tem o braço. Então, eu tinha nascido naquela semana, ela de resguardo, que fala, né? Uhum. E o meu irmão tinha perdido o braço. Então, minha mãe estava meio desorientada. Ela no hospital com o irmão com o braço, era uma escadinha de 6 irmãos pequenos. E aí, uma bebê pequena, ela falou assim, eu não vou dar conta disso tudo. E tendo que ir para o hospital ver meu irmão. Então, ela falou, eu vou doar para uma família que tem condições de cuidar. Então, assim, eu vejo que além de eu ter sido passado por esse processo e ter me curado e ter perdoado eles, tal, tudo, eu vejo que eles tinham aquele peso muito grande. Então, quando eu vim para a América, que eles chegou e me pediram perdão, eu vi que aquilo foi uma cura para mim e para eles. Então, Amém. assim, é uma longa história sobre a doação e depois daí tem muito mais coisa. E você acha que teria sido diferente se você tivesse sido criada por outra família ou pela sua própria família biológica? Olha, antes que eu não conhecia Jesus verdadeiramente, eu sempre me perguntava e eu carregava assim, eu perdoava meus pais, eu não guardei mágoa, eu ia lá visitar eles, mas eu sempre me perguntava, por que eu? Por que eu fui escolhida? Eram 6, por que eu? Eu fui a premiada, né? Como assim? Hoje que eu conheço Jesus, isso está muito claro para mim, muito bem resolvido dentro de mim, né? Que Deus tem um propósito para mim. E tinha que ser eu, né? Tinha que ser eu para que esse propósito se cumprisse na minha vida. E eu vejo, assim, toda a minha trajetória ali, desde da minha doação, né? Até eu chegar até aqui, muitas coisas aconteceram. Então, eu sei que tudo cooperou para que eu chegasse até aqui, para que eu ajudasse os meus pais, porque esses pais que me deram, antes de eu vir aqui para a América, ele estava passando um problema de saúde muito sério. Muito sério, ele precisava ir para Salvador, se cuidar. Então, mesmo eu precisando de dinheiro para vir para a América, para tentar uma vida nova, eu peguei o dinheiro de onde eu não tinha e eu ajudei ele para que ele não morresse. Ele estava usando sonda. Então, a minha vida toda eu ajudei eles também financeiramente. Então, o que eu entendi? Que eu fui a escolhida para que eu transbordasse também na vida deles, para que eu ganhasse asas, para que eu fosse para São Paulo, para que do São Paulo eu viesse para os Estados Unidos. E hoje, ver tudo o que aconteceu assim na minha vida, ver aqui o meu crescimento, o meu desenvolvimento, eu sei que foi o melhor para mim. Deus tinha o melhor para mim. E agora tudo faz sentido. Como diz, a conta só fecha lá na frente, né? Os pontos começam a se encaixar. Então, se eu tivesse nascido lá, como eu te disse, é no sertão do Nordeste da Bahia. É um lugar muito humilde, onde tem muita pobreza. Eu não estaria vivendo nada disso que eu estou vivendo aqui hoje. Uau. Entende? Uau, que lindo. Então, isso é um pequeno capítulo da minha história. Agora, falando de São Paulo, você viu que ela falou que foi para São Paulo, né? Como é que foi sair de camelô para virar apresentadora de TV, de show, de eventos nos Estados Unidos? E o ministério também, né? Você tem um ministério, né? Mas não precisa falar tudo de uma vez. Como é que foi direto sertão da Bahia para camelô, de camelô para apresentadora nos Estados Unidos? Olha, então assim, do sertão da Bahia, eu fui parar em São Paulo. Como isso, né? Essa família que me adotou, a minha mãe que me adotou, que é uma guerreira, eu tenho muita admiração por ela, ela teve 12 filhos. Uau! E mesmo ela tendo 12 filhos, ela resolveu me adotar. Então, aquela mulher tinha um coração que, meu Deus, é a minha maior inspiração. E sempre teve um pouco de atrito entre a minha mãe e o meu pai, né? Pelo fato de ter 12 filhos, você vai adotar mais um? Meu então, pai meio que... Você é a 13ª? Isso, e minha mãe, não, eu vou adotar. Ela pegou amor, então sempre teve assim um pouco de atrito. E eu sempre cresci vendo aquilo, eles brigavam muito.
E aí, quando eu cheguei com 15 anos, eu falei, eu quero ir embora para dar paz para minha mãe. E aí eu resolvi ir para São Paulo. Agora, como que eu iria para São Paulo? Com 15 anos? Com 15 anos. Como que eu iria para São Paulo? Jovem, sem terminar estudo, sem ter emprego, sem ter nenhuma perspectiva de vida, né? Os irmãos que eu tenho, muitos não iriam me apoiar, não iriam me ajudar a arrumar trabalho ou me levar para casa deles. Então, qual uma forma que eu resolvi para ir parar em São Paulo? Eu conheci um namoradinho em uma semana, ele veio de São Paulo passear na Bahia. Em uma semana. Então, nessa uma semana eu olhei para ele e falei, me leva com você, eu quero ir embora daqui. Uau! Eu tinha 15 anos. E aí foi a pior coisa que eu fiz na minha vida. Uau. Porque eu saí da casa dos meus pais como fuga, né? Como... Dentro de mim eu não sabia, não conhecia minhas emoções, não tinha nada de, né, de entendimento daquilo tudo, das minhas... Eu queria fugir dali da situação e dar paz para minha mãe. E eu cheguei para um estranho que eu conheci uma semana e falei, me leva com você para São Paulo. Ele falou, eu te levo. E eu fui. E eu fui. Ele era bem mais velho, eu fui morar com ele, né? Já engravidei de cara, porque eu não tinha conhecimento, não sabia de nada, de prevenção, de nada. Já engravidei. Tive o meu filho com 16, ele era mais velho, a gente morava junto. Depois eu vim descobrir que ele era alcoólatra, ele saía na sexta, voltava no sábado à noite ou no domingo, me agredia. E aí foi onde minha vida começou um inferno com 16 anos de idade, um filho pequeno na grande São Paulo. Nossa, então você saiu de um lugar que você considerava de sofrimento e entrou nessa maratona. Então você sofreu abuso doméstico com 16 anos de idade. Isso. Uau. E abuso sexual também com 16 anos de idade. Do próprio marido? Não. Antes de ir para São Paulo, né, nesse interior da Bahia, quando eu morava com esses pais que me adotou, tinha um senhor que cuidava das coisas, ajudava meu pai. Então, eu já passei por abuso também por pessoas que moravam ali, que aquele tempo... Meu pai morava em fazenda, né? Então, quem morava na roça, assim, em fazenda, sempre tinha pessoas que ajudavam a cuidar dos animais, tal, tudo, né? Então, quando eu era jovem, eu passei por situações assim também, de ter que fazer coisas, ter que mostrar partes íntimas. Isso, entende? Então, isso antes de ir para São Paulo, voltando um pouquinho atrás. Aí, depois que eu fui para São Paulo, que eu tive meu filho e aconteceu tudo isso, né, com essa pessoa que eu morava, eu fiquei acho que 3 anos ou 3 anos e meio com ele. Chegou uma hora, eu não aguentei mais, porque eram coisas horríveis que acontecia. Ele chegava, ele me agredia, ele agredia meu filho, ele quebrava as coisas dentro de casa. E eu não tinha apoio da família, de irmãos, de ninguém. E chegou uma hora para mim fugir mais uma vez. Eu falei, ou eu vou fugir ou eu vou morrer, ou ele vai me matar, porque ele pegava faca, me ameaçava. Então, por questão de sobrevivência, eu peguei o meu filho e fugi quando eu tinha 3 anos. Quando ele era pequeno, tinha 3 aninhos e meio, se eu não me engano. E como é que foi criar um filho sozinha? Nossa, muito difícil, muito difícil. E eu acho que assim, quando eu tomei essa decisão de sair de casa e enfrentar a vida e criar ele sozinha, o que mais foi difícil no começo, posso ser que muitas mulheres que estão assistindo podem se identificar, né, com essa história, o que foi mais difícil não foi nem criar um filho sozinha, foi o psicológico. Porque eu era jovem, como que eu ia me enquadrar na sociedade, como que eu ia arrumar trabalho, ou eu trabalhava ou eu cuidava do meu filho. Se eu cuidasse do meu filho, como que eu ia ter dinheiro para pagar o aluguel e sobreviver se eu não tinha apoio de ninguém da minha família? Uau. Entende? E aí vinha o psicológico, porque quando eu saí com o meu filho para ir com essa fuga novamente, eu tive que fugir. Porque ele falava, se um dia você for embora e você me deixar, eu vou te matar. Eu te acho onde for, eu vou te matar. Então, eu tinha muito medo. Aí, eu desencadeei uma síndrome do pânico. Quando eu andava na rua, na grande São Paulo, você tem que pegar trem, ônibus para trabalhar. Eu entrava no trem, no ônibus, em todo lugar eu achava que eu estava vendo ele. Uau. Então, assim, era um tormento. Então, a pior coisa era o psicológico. Então, você sofreu abuso físico, moral, psicológico. Gente... É muito comum. 1 a cada 4 mulheres sofrem a violência doméstica. É um assunto que a gente pode deixar para outro evento, para outro dia, né? Mas é um assunto muito sério mesmo. Muitas mulheres sofrem violência doméstica, tanto no Brasil, em qualquer lugar do mundo, né? E eu sinto muito você ter passado por isso, né? Mas essa história pode ser cura para outras mulheres. Outras mulheres. Né? E depois eu quero contar para vocês tudo que já me aconteceu também, porque não é só história triste. Né, gente? Eu nunca desisti. E se vocês estão gostando do nosso bate-papo, não se esqueça de se inscrever para o nosso canal e deixar seu like, ok?
Então, depois que você fugiu, que você criou seu filho sozinha em São Paulo, como é que foi? Me conta um pouquinho dessa vida sua louca em São Paulo, que eu sei que você era camelô. Eu lembro de uma vez, eu nunca vou esquecer. Ela ama essa história de camelô, Eu amo essa história. Eu amo essa história. A gente se conheceu num evento e você é linda, maravilhosa, posicionada, tem um coração incrível, tem um ministério de mulheres, ajuda mulheres, inclusive várias que já sofreram violência também, né? Eu também faço parte desse ministério como voluntária. Sim. Eu lembro uma história que ela contou. Estávamos todas novas, assim. Uma pessoa chegou para ela e falou assim: você quer começar de cima, você não sabe que precisa processo. Como é que foi mesmo que a pessoa falou? Ela falou assim: como é que é? Você acha que eu não sei começar de baixo? Eu corria, era do Rapa todo dia. Aí eu, uau, já virei fã. Já virei fã. Falei, uau, quem é essa mulher? E aí eu quis te conhecer, me aproximar mais. E você é esse ser humano incrível mesmo, assim, de garra mesmo, né? Que faz e acontece. Conta um pouquinho dessa história de São Paulo. Olha, é muito engraçado você lembrar dessa história. De falar, acho que eu lembro de alguém falou assim, não, porque a vida é processo, você tem que esperar os processos. Eu falei, é sério? Você tá falando isso pra mim? Imagina, eu não sei o que é isso não, né, gente? Então, o que acontece? Depois dessa época que eu me separei, fugi, fui criar o meu filho, né? Criei o meu filho para honra e glória do Senhor até os 18 anos, até ele ficar de maior, né? Ali foi bem difícil, como eu contei, sem o apoio de ninguém. Quando eu tive que fugir para ele não me encontrar, eu quebrei o chip do meu telefone. Então, família não entrava em contato comigo, ninguém sabia onde eu estava. Eu não tinha para quem pedir socorro. Era eu, meu filho e eu. Mas, aí, graças a Deus, eu nunca deixei faltar nada. E aí começou sua história de empreendedorismo, né? Aí começou minha história de empreendedorismo. Aí o bichinho do empreendedorismo me picou, né? Mas assim, eu já trabalhei de tudo um pouco. O primeiro trabalho que eu tive, quando ele era pequeno, foi panfletar, entregar panfleto no Farol, né? Depois fui atrás de loja. Em loja você recebe vários nãos. Você é jovem, né? Sem experiência nenhuma, né? Sem uma beleza assim plena. Então, como que você se encaixa no mercado de trabalho, né? Sem terminar os estudos, aí as portas se fecham. Então, o bichinho do empreendedorismo me picou. Falei, já sei, eu vou fazer uns bolos, vou fazer uma coxinha, umas esfirra. E eu lembro que eu ia nas lojas pedir trabalho e o que acontece? Eu recebia vários nãos. Então, eu falei assim, eu comecei a olhar qual a deficiência do mercado, né? O que eu poderia reinventar e fazer ali? Eu falei, ok, se as lojas estão falando não pra mim, e eu vejo que os vendedores Natal, Dia das Mães, Dia das Crianças, é uma correria, eles não param, eles não saem pra almoçar, eles não têm tempo pra nada. Já sei, eu vou fazer algo para vender e vou vir vender de loja em loja para esse pessoal que tá na correria. Eles não vão precisar mais sair, eu vou levar comida até eles. E aí eu comecei a fazer salgado, bolo, suco e ir de loja em loja em bairro. Isso no bairro, né? Então eu descia com aqueles carrinhos de feira. Lembra no Brasil que tinha aqueles carrinhos de feira que você fecha uma partinha, tem outra, com as gradinhas tudo aberta? Então eu ia de loja em loja com as coisas dentro daquele carrinho, arrastando, em chuva, sol. E saía oferecendo de loja em loja. E eu sempre fui muito carismática, muito comunicativa. E eu vendia tudo. Que dúvida, né, gente? E eu vendia tudo. Só que eu sempre tive um coração assim, bom, que o que começou a acontecer? Quando as pessoas falavam assim, ai, não tenho dinheiro, ai, meu cachorro morreu, ai, minha mãe ficou doente. Então eu falava, não, mas não fica com fome, come mesmo assim depois, você me dá. E chegou uma hora, eu comecei a ter mais fiado do que dinheiro em caixa. E aí começou, eu não dar conta de tudo. Então comecei a ficar frustrada. Porque eu falei, poxa, não tá dando resultado. Mas não é que não tá dando resultado. Eu não tinha noção de como manter um business, de como administrar, de como fazer a gestão de caixa. Eu não tinha noção de nada disso. Então eu achava que ajudando o próximo, não que ajudar o próximo, gente, entenda, né? Você não tem um retorno, sempre você tem. Mas nessa questão de business, você também precisava sobreviver, entende? né? Então eu comecei a ficar frustrada, eu falei, não tá dando mais certo. E aí comecei a arrumar emprego de promotora em mercado. Sabe aquelas promotoras que ficam no mercado no Brasil e faz degustação e dá as coisas para as pessoas experimentarem? Fui e fiz um tempo isso. Depois comecei a trabalhar numa loja de lingerie no Shopping Guatemi. Fiz a mesma coisa. Eu falei, nossa, no Shopping Guatemi os restaurantes é tudo caro, os restaurantes para os vendedores comer.
Eu falei, já sei, eu vou fazer uns lanches em casa de novo e vou me infiltrar dentro do shopping como cliente. Eu comprei uma bolsa de oncinha desse tamanho. Falei, vou me infiltrar, fingir que eu sou madame e vou sair de loja em loja vendendo. E quem já foi no shopping Guatemi em São Paulo, gente, sabe, é tudo loja fina. Imagina os seguranças de olho em mim dentro do shopping. Eles queriam me expulsar toda vez. E eu ali, ó, firme, forte e resiliente. E aí eu comecei de loja em loja no shopping Guatemi. Só que eu falei, dessa vez eu não vou vender fiado. E eu ia todo dia com os lanchinhos, suco, saladinha dentro do shopping. Só que chegou uma hora, o segurança não dava mais. Eles começaram a me perceber todo dia, aquela menina ali, ou ela é rica, né, gente? Ou ela é louca. E aí começaram a implicar. Falou assim, olha, não dá mais, a gente sabe que você tá vendendo coisa, nananana. Eu falei, a casa caiu, né? E aí eu descobri que o mesmo dono do shopping Guatemi é o dono do shopping Marketplace, que é outro shopping que tem no Morumbi. Eu falei, ok, nesse shopping eles me descobriram, eu vou pro outro até eu ser descoberta. Olha, ela sempre arruma uma sala. Sempre uma forma, ou seja, eu não inventava desculpa. Quem é bom em desculpa não é bom em mais nada, né? E eu falei, vou pro outro shopping, que era da mesma linha, né? Mesma rede, o mesmo dono. E aí eu fui com os lanches pro shopping Marketplace e ficava oferecendo. Chegou um dia, eu conheci uma pessoa que ele vendia na frente da estação Morumbi. Quem é de São Paulo sabe, né? Na estação Morumbi de manhã fica aquele monte de barraquinha, um monte de camelô, vende de tudo. É roupa, é milho, é suco, é guarda-chuva, vende de tudo. E eu conheci uma das pessoas que vendia lá e falou assim, por que você tá vendendo dentro do shopping? Eu tava descendo do trem para ir pro shopping. Ele falou assim, por que você tá vendendo dentro do shopping? Ele falou assim, o negócio é você vender aqui na rua, que é dinheiro na hora. E desce muita gente, você vai atingir mais pessoas mais rápido. E 11 horas você vai pra sua casa. Eu falei, é sério, rapaz? Falei, amanhã eu estou aqui. Ele falou, só que se prepara, porque aqui é uma guerra e só vence os maiores. Eu falei, uau! Jesus, aí eu pensei, amanhã eu já volto preparada pra guerra, né? E aí foi muito engraçado, Lid. Nossa, como é humilhante você começar a vender algo na rua e você começar do zero e as pessoas não te conhecerem. Eu lembro como hoje, eu peguei uma toalhinha, um paninho, coloquei assim numa bancadinha que tinha do lado da estação e coloquei os lanches, o suco, as coisas e fiquei lá plantada esperando o pessoal com cara de paisagem, né? E o pessoal passava, eles olham assim com a cara meio que de, né, tipo de nojo, não sei explicar, de desprezo. E passa e vai embora, e ninguém parava. E eu fui ficando frustrada. E a primeira vez eu levei, acho que foi 5 lanches. E aí o pessoal passava e não parava. E eu fui ficando triste. Eu falei, mas eu não desisto. No primeiro dia, acho que eu vendi 1 lanche. E eu falei, meu Deus, ninguém vai querer minhas coisinhas, não. Mas eu falei, amanhã eu estou de volta, né? Porque eu não vim pra Grande São Paulo pra desistir fácil. E no outro dia eu voltei, acho que vendeu 2, vendeu 3... E foi indo. Resumindo assim a história, o bichinho do empreendedorismo dessa história do camelô que você tanto gosta, começou aí nesse paninho no chão, em frente à estação, com 5 lanches. Nessa história aí de sair de dentro do shopping e ir para a estação vendendo 5 lanches, eu fiquei 6 anos na rua. Uau. De lá eu montei uma barraquinha, dessa barraquinha eu fui para a segunda barraquinha, para a terceira eu tinha 4 barraquinhas em pontos diferentes. Uau! 3 lanches por dia, eu passei a vender mais de 350 lanches por dia. Mais de 400 suco por dia. Não. Porque foi uma coisa escalável. Do 1 foi pro 2, foi pro 5. As pessoas passaram a conhecer. Quem comia indicava o outro, levava para comer na faculdade, para comer em casa, porque a vida em São Paulo é muito corrida. E o pessoal desce da estação do trem correndo, porque não tem tempo de tomar café em casa, então toma quando chega. Você viu uma deficiência aí já? Só que nisso, para mim chegar desses 5 lanches aos 350, foram muitas coisas, muitos desafios também. Porque quem trabalha na rua sabe, para você conseguir um espaço, é uma guerra de espada. Porque quem já é uma máfia. Quem já está ali vendendo há muito tempo, não quer que outras pessoas venham e vendem. Não quer que pegue o dinheiro do público, entende? E como você acha que você conquistou esse espaço? Com o seu carisma? Não. Eu tive que ser brava mesmo, determinação. Eu fui ameaçada também. Sério? Sério, tem pessoas que já vendiam lá, só que ninguém vendia lanche natural e salada de fruta. O pessoal vendia de manhã, coisas para o café da manhã. Era bolo, fritura, frito, pastel, café com leite.
fit. E eu falava, gente, eu vou pensar no pessoal fit. Eu vou levar lanche com alface, tomate, frango e vou levar fruta e suco natural. O meu suco era natural, goiaba, maracujá. Ai, que delícia. Natural. Então, eu pensei nesse outro lado e bombou. A minha barraquinha fazia fila. Eu tinha 6 maquininhas de cartão. Aprendi mais do que 7 lojas. Que legal. E isso começou a gerar muita inveja e muita ira das pessoas. E o pessoal chegou e falou, você não vai ficar aqui. Eu falei, quem te disse isso? Que eu não vou ficar aqui. Eu falei, se você pode, eu também posso. Ele, não, mas a gente está aqui há tanto tempo. Eu falei, primeiro lugar, você não vende a mesma coisa que eu vendo. Segundo lugar, você não é melhor que eu, nem eu que você. Ah, mas o Rapa passa aqui. E no São Paulo tem uns esquemas que você dá um valorzinho que a gente paga, não sei o que, pro Rapa. Eu falei, eu também posso pagar. Se esse é o problema, não tem problema. E aí eu me impus. Ele falou, pois bem, eu já tô logo avisando que não é para você voltar aqui. Se você voltar, eu não me responsabilizo. Tipo assim, amanhã você não está mais viva. Eu falei, pois amanhã eu vou estar aqui, eu quero ver. Aí eu cheguei pro meu marido e falei, vamos comigo amanhã, mas eu vou ir. Você já estava casada? Já estava casada. De novo. De novo, que é com o que eu atual marido. Assim, com o meu atual. Júnior. Então, eu falei, eu vou estar. E eu tive que me posicionar e brigar com unhas e dente. E aí, então, resumindo um pouco essa história, eu fiquei 6 anos na rua. Várias vezes o Rapa vinha. Eu tinha que correr do Rapa. Era, gente, quem é de São Paulo sabe, correr do Rapa é você pegar tudo que tem em 1 minuto e corre. Nem consigo imaginar. Corre, cai coisa pelo chão, pão pelo chão. É aquela loucura, gente. Eu morria de vergonha, mas eu falei, eu não vou desistir. Quanto mais me acontecia desafios, mais me dava mais coragem para eu voltar no outro dia. E muitas vezes eu tomava muito prejuízo, porque quando eles prendem a mercadoria, no outro dia você tem que comprar tudo e recomeçar de novo. E às vezes é muito prejuízo. Eu gastava mais de R$1.000 de mercadoria por dia. Uau! Mas e o seu lucro? Aí é uma outra história, né? Uma longa história. Eu sei que é assim, Lid, o que eu vendia na barraquinha de camelô era mais do que algumas pessoas vendem em loja comum, ficando o dia todo. E eu chegava lá às 6 da manhã e ia embora às 10h30, 11 da manhã. Eu tinha terminado com tudo. Tinha dias que eu não dava conta de atender. Uau. Eu fazia, na média, por dia, R$3.500. Uau. Barraquinha de camelô. Que legal. Sendo que tem lojas pequenas de algum bairro que não fazem isso. Então você assim, é uma empreendedora nata, você. É, um pouquinho. E como você decidiu vir para os Estados Unidos? Então, pra te falar a verdade, depois de ficar 6 anos, né, com toda essa história que eu te contei, eu meio que cansei um pouco, porque eu trabalhava de domingo a domingo, porque para você estar na estação 6 da manhã, toda segunda-feira, você tem que sair de casa 4 da manhã na segunda. Para eu sair de casa 4 da manhã na segunda, com mais de 300 lanches, 300 suco, 300 bolo, 300 salada de fruta, eu tinha que trabalhar o domingo inteiro. Então eu fazia tudo um dia antes, de madrugada saía, de manhã vendia. Você tinha sua equipe, né? Eu tinha mais de 10 funcionários, todos registrados. Uau, registrados! Registrado. O camelô que registrava os funcionários. Vê isso, gente! Eu Que tinha incrível! contador que pagava férias. Que incrível! Amazing! Todo ano eu tirava férias, eu ficava 1 mês na Bahia, mas todos os funcionários pagavam férias, todos os direitos dele. Eu ficava 1 mês parada sem vender. Mas eu me preparava antes para pagar tudo para eles. Só que aí eu via no final, porque eu não tinha entendimento de administração de empresa, porque eu nunca fiz faculdade. Então, o que acontecia? Chegava no final, eu via que não me sobrava muito, porque eu pagava aluguel, pagava 10 funcionários, eu tinha mais de 6 maquininhas, 7 eu não lembro, era muita maquininha para todos os pontos. Então, quando eu pagava as taxas da maquininha, pagava o contador, funcionário, material, aluguel, muita coisa, carro, gasolina todo dia, sobrava muito pouco. E aí eu fui começando a ficar insatisfeita. Trabalhar de domingo a domingo e ter pouco resultado, tanto que eu trabalhava correndo do Rapa, na chuva, no sol. Eu falei, não, eu quero algo melhor. E eu sempre tive esse desejo de ir atrás de algo melhor, de crescer, de evoluir. Eu falei, ok, o que eu poderia conquistar o meu espaço na rua, ser a melhor ali naquele local, a que mais vende, a que mais é procurada, né? Que eu me via assim. Isso era prova real disso, porque, né? Contra fatos não há argumento. Mas agora já deu meu tempo aqui, eu quero mudar de fase. E aí eu cheguei pro meu marido um dia e falei assim pra ele, olha, eu tomei uma decisão. Ele falou assim, o que foi? Eu falei, eu vou embora. Aí ele falou assim, você vai pra Bahia? Eu falei, não, eu não ando pra trás, eu vou pra outro lugar. Ele, pra onde você vai? Eu falei, olha, eu tomei uma decisão. Falei com ele dessa forma. Eu não sei se você vai acatar, se você vai vir comigo ou não, mas eu vou embora pros Estados Unidos. Ele ficou assim...
Eu falei, você vem comigo? Dessa forma. Olha tipo assim, só. vamos combinar. Um casal normal faria o quê? Vamos combinar. Tô pensando em mudar. O que você acha? Não, eu estou indo embora. Você vem comigo? Foi dessa forma, gente. Deus não me deixar mentir. E aí ele aceitou, falou, não, vamos. Eu falei, então vamos tirar o passaporte, o visto. E eu fiz a seguinte oração. Eu falei, se for da vontade de Deus, eu entrei pro meu quarto, eu orei ao Senhor, eu chorei, eu falei, Senhor, eu tô muito satisfeita, eu tô muito cansada disso tudo, eu trabalho demais. Se for da tua vontade, faz com que o visto aprove, dê tudo certo. Se não for da tua vontade, esse visto vai ser negado. E confiei. Uau. E naquele tempo eu não era cristã. Eu não tinha tanta conexão com Deus. Assim. Nossa, como... Eu sempre tive fé, né? Mas era muito pouquinho. Como Deus é lindo, né? E aí eu fui pra entrevista com os meus filhos, com meu marido, e eu falei, tô confiante, se for pra eu ir pros Estados Unidos e eu não sofrer, vai dar tudo certo. Se for pra eu ir passar dificuldade, chorar, nananã, for momentos muito Mas difíceis. Todo mundo passa, né? Passa, não quer dizer que eu não passei, gente. E aí eu falei, vai negar. E quando eu cheguei lá, eu levei uma pasta desse tamanho. Eu levei os registros de todos os funcionários que eu tinha, todas as coisas da minha empresa, movimentação bancária, dinheiro na conta, provei tudo, levei tudo. Cheguei lá, falei, o que pedir eu tenho. Chegou lá, a moça pediu nada, olhou pra mim e falou assim, tá aprovado, boa viagem. Uau! Aí eu já saí de lá chorando, eu falei pro meu marido, Deus quer que eu vá. E todo mundo, seu filho, sua filha e seu marido vieram com você. Aí eu peguei todo o dinheiro que eu tinha guardado de 6 anos de camelô, comprei passagem de avião pra todo mundo. Você financiou essa viagem pra família toda? Tudo. Uau! Pra quê? Pra causar transformação na minha vida, na vida dos meus filhos e na vida da minha família. Porque eu tinha noção que ali estava bom para mim. Eu viajava todo ano, eu era chefe, eu tinha 10 funcionários. Eu ia vender lanche de Honda Civic e de Corolla do ano, de 4 portas. O pessoal olhava assim e não entendia nada. Entende? Mas eu tinha noção que eu podia ir em busca de algo a mais, de algo maior, e eu queria dar algo melhor para os meus filhos, para o futuro dos meus filhos. E aí eu tomei essa decisão e trouxe eles, e hoje eles estão aqui. Meu filho conheceu uma americana, tá casado, tá super feliz. Nossa. E agora que eu depois... Né, deixar você fazer algumas perguntas, eu falo muito, né, gente? Nem dá pra perceber, né? Mas olha, se vocês estão gostando desse bate-papo, já deixa o seu like, se inscreve, né? Encaminha pra alguém que tem alguma coisa assim que se identifica com a minha história. Eu já sei, a história dela é muito parecida com a do Silvio Santos, não? É a Silvio Santos feminina. Fala bem. Camelô para apresentador e ele é muito carismático, assim como você. Geisa Silvio Santos, camelô apresentadora nos Estados Unidos. É a minha Silvio Santos feminina. Né? Sim. E aí, assim, Lid, agora que eu conheço Jesus, né? Eu quero falar um pouquinho disso. Agora tudo começa a fazer sentido. O porquê eu saí da Bahia e fui para São Paulo, porque eu saí de São Paulo e vim para os Estados Unidos, porque tinha um propósito para que isso acontecesse. E até então, há um ano atrás, eu não entendia nada. Eu só fui no fluir. O Senhor colocou um desejo no meu coração lá, tipo, sai da tua terra, né? Igual Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, que depois eu te mostro. E eu sempre fui muito louca e desapegada. Eu falei, eu vou, Senhor, tá bom, não sei nem o que vai acontecer. Eu confesso, se eu falar, eu sou forte, eu sou isso, eu aquilo, minha vida toda, eu fui assim, sorrindo. Gente, não é fácil, é difícil. Eu chorei de parar no hospital e ficar tomando soro, porque me deu muita crise de ansiedade. Porque eu falei, gente, eu não tenho faculdade, eu não falo inglês, eu não tenho todo o dinheiro do mundo. Como que eu vou morar em outro país para eu conseguir um trabalho? E lá eu era chefe, eu tinha 10 funcionários. Nos Estados Unidos eu vou fazer o quê? Mas você... E eu vou colocar meus filhos à prova de fogo? Então, meu psicológico ficou assim, você vai sofrer, né? Você vai sofrer, vem aqueles medos, aquela ansiedade. E eu fui pro hospital muito mal, tomar soro. E eu falei, mas eu não vou desistir, eu vou. Se alguma coisa der errado, eu volto, vou vender paçoca no farol, água no farol, recomeço de novo, tá tudo bem. Incrível. Entende? Mas eu falei, eu vou. E eu fiz igual a história de Abraão, né? Vai que eu te mostrarei. E vim. E quando cheguei aqui, tipo, muitas coisas aconteceram e agora eu entendo o porquê. E você conseguiu, você tinha um bom trabalho, né? Você montou seu próprio negócio aqui também, né? Até você... É muita história agora de Estados Unidos. Meu Deus do céu, acho que não vai dar tempo, não. Precisa de um Você tem 1 minuto para falar. 1 minuto, vai. 1, 2, 3. Da história dos Estados Unidos. Olha, não, vamos lá. Vou cronometrar, peraí. Sim. Então, vou tentar resumir, tá, gente? Rapidinho, senão vai ser muita história. Então, assim, desde que eu cheguei aqui, eu não sabia nada o que ia me acontecer, de que eu ia trabalhar, como que ia ser escola para os meus filhos. Eu não falava nem hi, nem bye em inglês, nada.
Qual o primeiro trabalho que me apareceu aqui nos Estados Unidos? O que aparece para todo mundo. Não. Limpeza. Não. Eu não tinha contato, eu não conhecia ninguém. Eu vim sem conhecer ninguém. Uau, qual foi o primeiro então, trabalho? O primeiro trabalho que me apareceu, que um conhecido de um conhecido indicou, foi pegar lixo. Não. Então, assim, tem os mall aqui. Mall, pro pessoal do Brasil que está nos assistindo, Shopping. é shopping. Então, no shopping tem aquele tambor grande que fica aquele sacão. Todo mundo joga Coca, McDonald's, lixo, fica. Então, chega antes do shopping abrir, você tem que ir lá catar aquele saco, colocar, levar pesado e levar no dumpster. No Brasil, não sei como chama dumpster. Aqui é um lugar que você joga os lixos. Então, foi a primeira coisa que me apareceu aqui. Aí, na minha cabeça, eu pensava assim, poxa, eu deixei de ser chefe no Brasil, estou aqui pegando lixo. Ela entrou numa crise de identidade. Mas sabe que todo imigrante passa por isso. Não importa, você era empresária, você chegou aqui e foi trabalhar no subemprego. Eu era estudante, eu cheguei aqui e fui trabalhar no subemprego. Todo mundo passa por esse processo. Você fica com a cabeça assim, meu Deus, eu era estudante no Brasil, aqui eu sou faxineira, meu Deus, eu era estudante, aqui eu tô trabalhando no McDonald's, chefe, né? E esse processo da identidade é porque lá no Brasil você se reconhecia como alguém. E aqui você tem que recomeçar literalmente do zero. Do zero. E com uma família ainda, né? E com a família, né? E a todo tempo eu colocava ali, não, eu preciso fazer isso porque eu preciso. Eu vim para aqui, né, para vencer, para dar o melhor para os meus filhos. E aí eu fui, mas eu não fiquei muito tempo. E daí? Fiquei pouco tempo, depois passei pela faxina, muito tempo, depois fiquei... Tinha seu próprio negócio de faxina? Antes da faxina eu fui entregar delivery nos chinês. Os chineses, eles falam, gente, chinês e inglês, só que o inglês dele é misturado com chinês. Eu não entendia nem o chinês nem o inglês, eu só entendi o português e eles não falam. Então imagina a comunicação. E era horrível, mas eu pegava comida e ia entregar, me perdia mais que tudo, né, porque eu não conhecia a cidade. E aí, depois que eu saí do delivery, fui pra faxina. E fui ser helper. Helper é ajudar outras pessoas. Fiquei sendo helper pouco tempo. Eu conheci uma pessoa também que me abençoou muito e falou, vou te ajudar a montar o seu schedule. O schedule é a agenda de cliente. E aí, rapidinho, algumas pessoas que eu cheguei, fui trabalhar como helper, falavam assim, você nunca vai ser ninguém. Desse jeito você é muito lerda. Desse jeito você nunca vai ter suas casas. Uau! E em 6 meses eu montei um schedule, uma cartela de cliente e eu tinha as minhas casas. Uau. Mesmo sem falar inglês. Em 6 meses. Mesmo sem falar hi nem bye. Porque antes de falar hi ou bye, eu falava primeiro a linguagem do amor. Então, em cada casa, eu só queria uma oportunidade. Eu só queria entrar na casa dos americanos, na casa de alguém. Quando eu entrasse, eu desse um sorriso e eu desse o meu melhor, ele ia me querer de volta. Uau! Então, antes de falar hi ou bye, eu falava a linguagem do amor. E quando me colocou na primeira casa, uma indicou a outra indicou a outra. E aí, chegou uma época que essa menina que me indicava para as casas, os clientes ligavam e falavam assim, eu quero continuar com a limpeza, mas só se for a Jasa. Eles falavam que era Jasa. Só se for a Jasa. E aí você teve sucesso nesse seu sketch. Isso, aí eu fui crescendo, né, no sketch e tive sucesso. E hoje? Eu falei, eu não quero mais. E hoje, o que você faz? Hoje conta pra gente. Curiosa, sim, gente, pra saber o que ela vai. Sim. Hoje eu tenho um ministério, né, de mulheres. Eu ajudo mulheres também na produção de conteúdo, de vídeo, né? Sou apresentadora aqui do Elas Talk Show também. Tenho também um podcast, faço criação de vídeo pro Instagram. Se você não me segue, já vai lá me seguir. É geisa.ofc. Tem dias que você vai rir, tem dias que tem uma mensagem lá mais séria. Tem dia que ela causa polêmica e o povo fica... polêmica. Então, assim, eu faço de tudo um pouco, né? Crio conteúdo, ajudo mulheres a se posicionar, né? Por exemplo, a Lidiane. Eu acho que ela é destravadora de pessoas. Ela realmente é incentivadora de mulheres, assim, que tem uma mensagem, que tem medo, que tem insegurança. Pode ver a naturalidade dela com a câmera, gente. Ela é incrível. É a apresentadora nata, Silvio Santos feminina. E fala um pouquinho, você apresenta eventos também, né? Também. Então, você tem seu próprio podcast, não tem? Meu podcast também, que ele é cristão, né? Então, no meu podcast eu trago história de superação de pessoas, história de pessoas que conheceu Jesus, né? Que é o que eu vivo nesse momento, que só para resumir rapidinho a história de que hoje, que eu falei, hoje tudo faz sentido. E eu deixei em aberto. O porquê eu sei que eu passei por tudo isso, né? Que eu saí de onde eu saí, cheguei aqui onde eu cheguei. Com um único propósito de conhecer Jesus, de conhecer o verdadeiro amor. Uau! Né? Você foi se converter aqui nos Estados Unidos. Há um ano atrás eu fui na Igreja Lagoinha
E aí, quando eu fui assim, eu tava passando um momento muito frágil, né? Muito dolorido. E quando eu fui assim, foi aquele encontro assim maravilhoso desde o primeiro dia. Eu falei, foi arrebatada pelo Senhor. Falei, nunca mais eu vou me afastar dessa presença. E aí, meses depois, já me batizei, né? Já aceitei Jesus, porque minha família, a maioria era católica, então eu não tinha muito conhecimento do que era isso. E aí eu comecei a me aprofundar mais, a me jogar de cabeça. Então foi aí onde tudo ficou claro para mim, que eu precisava passar por todo esse processo, chegar até aqui, para que esse aceitar ano atrás Jesus. eu conhecesse Jesus e tivesse uma nova história. Uma nova vida. E tudo que eu passei assim de momentos difíceis, de dificuldade, hoje ficou claro para mim que independente de eu ser órfã de pai, de marido ter feito isso, aquilo, ter criado filho sozinho, eu sei que Deus sempre estava ao meu lado. E mesmo eu sendo órfã de pai, Ele me adotou e eu sou adotada por Ele. Amém. E o que te motiva a fazer o que você faz hoje? Olha, o que me motiva a fazer o que eu faço hoje, ajudar pessoas, curar a dor de outras pessoas, né? Dar um pouco de amor, atenção ao próximo. Gosto muito de ajudar o próximo. Eu acho que foi um pouco por conta dessa bagagem, de todo esse histórico que eu tenho, de muitos momentos difíceis, muitos momentos de dores, de não ter ali do lado quem me ouvisse, um abraço, um carinho, um amor, atenção. Então, eu resolvi pegar essa dor, ressignificar e transformar, né, em ajuda para outras pessoas, com uma palavra, com um vídeo, sorrindo ou brincando. Quantas vezes eu já fui na sua casa para para me destravar, para eu ir pro digital, para gravar vídeo, para te fazer sorrir, né? Então, essa sou eu, gosto, isso me faz bem. Isso me faz bem. E ai, gente, tá tão gostoso, né? Mas a gente tá caminhando pro final. Tem alguma coisa que eu não te perguntei que você queria falar pra mim? E é o que eu te falei, né? Quando a gente estava falando assim que eu ia ser entrevistada, eu falei, gente, tem que ser umas 3 horas, porque é muita história, mas eu creio assim, Lidiane, que esse pouco que eu pude transbordar aqui hoje, contar, eu creio que para quem está nos assistindo já, né, serviu de inspiração para algumas pessoas, né? Você pode encaminhar esse vídeo também para algumas pessoas que já passou por momentos semelhantes a esses que eu vivi. E assim, o que eu quero dizer, assim, isso tudo um resumo dessa toda essa superação que eu tive. Deixa eu te contar. Qual foi a sua maior conquista de toda essa história de vida? O que você acha que foi sua maior conquista? Toda essa bagagem, tudo material isso. Não, ou emocional? As duas. As duas. Olha, assim, de emocional, não falo nem emocional, eu falo espiritual. Foi encontrar o Senhor. Foi encontrar o Senhor. Eu acho que de tudo isso que eu vivi, é o que mais... É a sua maior conquista. É o que mais me preenche, né? É ter essa conexão com Deus. E de material, a minha maior conquista, que eu falo assim, uau, eu venci, eu cheguei, deu certo, eu consegui sair de onde eu saí, estou onde eu estou. Eu acho que é estar morando aqui em Miami. Ai, que chique! Então, moro em Miami. Né? De São Paulo, do interior da Bahia, do sertão da Bahia para Miami. Então, eu tenho orgulho da minha história. Uau. Eu acho que todos nós, e você que está nos assistindo, você tem que ter orgulho da sua história. Não importa o que você passou, você pode ter passado coisas diferentes, você pode também ter criado um filho sozinha, você pode também ter passado por um divórcio, como eu passei, você pode ter sido abusada, você pode ser adotada, você pode ter vindo de baixo da pobreza, mas nada é desculpa para você estar onde você está, e há sempre tempo para você mudar e ir atrás dos seus sonhos. Conhecendo. Porque eu vim atrás dos meus e eu estou conquistando pouco a pouco, um a um. Como a Lidiane falou, às vezes eu sou apresentadora, né? Às vezes estou por aí fazendo uma coisa e outra, e eu creio que é só o começo daquilo que ainda há de vir, né? Porque eu confio no Senhor e eu sei que o Senhor tem grandes planos para mim. Por isso que Ele me trouxe para aqui. Obrigada por compartilhar a sua história, ela é linda. Obrigada. Foi muito emocionante. A gente não tem como não se emocionar. Sim, muito você bom. Se emocionou comigo, né? Que linda também. Sempre bom ter você aqui. Sim. E ela, apesar de ter essa história, gente, que é incrível, né? Tudo que ela passou, ela é sempre alegre. Onde ela chega, ela traz um sorriso para as pessoas. E esse é lindo. Eu sou muito grata de ter você na minha vida. Vou chorar de novo. Muito grata de caminhar em Cristo com você, de ter te conhecido e de ter sido eu que te entrevistei hoje. Obrigada. Era para acontecer. Era para acontecer. Obrigada, gente. Eu vejo assim, uma das coisas que eu peço a Deus aqui, vou falar publicamente, né? Eu peço a Deus assim que eu nunca perca, é a minha essência.
E a minha simplicidade. Porque por onde eu passo, eu encanto algumas pessoas, né? Não todas, porque nem Jesus agradou a todas, mas por onde eu passo, eu encanto algumas pessoas. Eu acho que pela minha simplicidade é a minha verdade. Eu nunca quis ser melhor que ninguém e nem quero ser. E não pretendo humilhar ninguém, nem nunca humilhei. Eu sempre trato a maioria das pessoas iguais, a não ser que me distrate, né? Tem umas que a gente deixa de ladinho, mas eu não distrato, né? Porque tem gente que às vezes não vai com a nossa cara, vai nos tratar indiferente e tá tudo bem. Você não precisa amar, mas respeita. Né? Então, eu peço a Deus que eu nunca perca essa simplicidade, essa humildade. E que eu sempre possa ter saúde e sabedoria do alto para colocar um sorriso, né, no rosto de quem precisa e transbordar amor por onde eu passar. Amém, gente. Obrigada por ter ficado conosco até o final. Entra lá na página dela, vê os conteúdos que ela cria. Ela é muito engraçada, ela é muito bem-humorada. Você aprende um pouquinho da palavra também, porque ela tem um humor cristão, né? Você vai aprender um pouquinho da palavra e vai rir. Eu te garanto que você vai rir. Não se esqueçam de se inscrever para o nosso canal. Se você já é inscrito, não se esqueça de deixar seu like nesse vídeo. Compartilhe com o seu amigo, com aquela pessoa que tem uma história parecida, né? Eu agradeço muito por esse momento com vocês e com ela. Tchau!